Olá, amigos. Pastor Jean-Pierre aqui. Já quero pedir a você que se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um testemunho muito interessante. E é por causa disso, meus amigos, que às vezes os boatos, as mentiras, as calúnias causam tanta dor em quem passa por situações como essas. Porque quem fala mal, muitas vezes, ela não tem noção da história da pessoa da qual ela está tentando destruir a moral. Então, preste muita atenção no testemunho que eu vou te contar. Uma das primeiras igrejas que eu assumi como pastor estava numa situação precária. Tão precária que os primeiros cultos que eu fiz na cidade foram na Câmara de Vereadores. Uma vez por mês eles me emprestavam o plenário da Câmara para realizar os cultos até que a igreja se restabelecesse. Na época, nem o pastor presidente, nem a igreja sede apoiavam financeiramente. Então, eu não podia contar com o apoio de ninguém, a não ser com o apoio do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu consegui um emprego na prefeitura como estagiário, como professor de música, e de onde eu morava até onde eu ia dar aula para sustentar a minha família, tinha uma distância de mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros, eu não lembro direito. E esse trajeto eu fazia a pé, porque nessa época eu não tinha carro. E eu fazia essa distância de manhã, quando ia, fazia essa distância quando voltava de meio-dia, fazia essa distância quando voltava para o trabalho às 13 horas, fazia essa distância novamente quando voltava para casa às 17 horas. Depois, às 19 horas, eu tinha que ir para a faculdade de pedagogia, que era inclusive o que me permitia ter o contrato de estágio com a prefeitura, e depois eu voltava para casa novamente a pé às 23 horas depois da faculdade. E eu lembro que teve uma época de muita chuva e eu não tinha condições de comprar um guarda-chuva. Então eu peguei tanta chuva que eu tive uma infecção de ouvido tão violenta que houve rompimento dos meus tímpanos e eu acabei perdendo 15% da minha audição. Depois que eu fiz um exame de audiometria, é que eu acabei descobrindo essa perda. Então, por isso eu nunca consegui ser um bom músico, né? Por não conseguir identificar certos tipos de sons. Por isso que eu sou até hoje aquilo que se chama de músico de meia tigela. Quando eu não conseguia mais caminhar, vencido pelo cansaço, eu já não voltava mais de meio-dia. Eu ficava na sala de aula e, como eu não tinha dinheiro para almoçar fora, eu enchia meu estômago de água, colocava o teclado no chão como travesseiro e ficava ali deitado. Às vezes eu orava, às vezes eu só derramava as minhas lágrimas, até que a turma da tarde chegasse para mais um período de aula. Nos finais de semana, eu tinha que aproveitar cada minuto para visitar os irmãos, para visitar as pessoas, para orar por famílias, para fazer estudo bíblico nas casas de pessoas que estavam frequentando a igreja, outras que ainda não estavam frequentando a igreja, mas demonstravam esse interesse. E eu, enfim, dedicava o final de semana todo para as atividades da igreja, para então, na segunda-feira, começar tudo de novo. Logo as pessoas começaram a se reunir, pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas, que Deus começou a levantar. Começamos um trabalho com crianças. Nessa foto, por exemplo, nós tivemos a participação de jovens da Jocum de Curitiba, jovens com uma missão.
com palhaços que cuspiam fogo, com a intenção de atrair, né, as crianças, e depois do lanche, aquele filme bíblico para que todas elas pudessem ser evangelizadas. Começamos também uma equipe de coreografia com as crianças. Como os irmãos podem ver, a gente não tinha condições a igreja não tinha condições de comprar um tecido bom para fazer uma roupinha, a gente fazia com TNT. Essa pequena que os irmãos estão vendo aí é a minha filha Emily na época. Lá nessa cidade eu escrevi 2 livros, Ele Fez Tudo por Você e também Os Sinais. Nessa época também nasceu o Ministério Calvário, um grupo de jovens de corações quebrantados para adorar a Deus, que faziam um trabalho extraordinário. Nos sábados à noite reuniam muitos jovens para adorar o Senhor. E esses foram os últimos cultos, quando a igreja já estava bem fortalecida. Queridos, é uma linda história, uma história de entrega, de renúncia, de muitas lágrimas, de muito suor, que infelizmente, lamentavelmente, hoje eu vejo pessoas que não acompanharam, que nem imaginam do que estão falando, jogarem na lata do lixo. Mas eu tenho certeza que todas as nossas ações estão registradas diante do Senhor. Então eu vou te dar um conselho. Antes de falar mal de alguém, procure conhecer a história dessa pessoa. Talvez você fique surpreendido com coisas que você não sabia. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.